Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Gente, então, eu sou a Cristiane Sena, você está no canal 50 Mais com Cris, onde a gente divide aqui principalmente as minhas experiências e vocês contam das experiências de vocês e assim nós vamos levando. Vamos nos conhecendo aos pouquinhos, né? Hoje, então, eu quero falar sobre medos e o medo é algo que eu sempre tive a consciência de que na vida nós temos duas coisas que a gente sabe realmente. Uma é o medo e a outra é que nós vamos um dia, né? Então, se alguém tem certeza de alguma coisa, que a gente pode dizer, né? Eu falaria isso. Se alguém me perguntasse, Cris, qual é a certeza que você tem na vida? A certeza que eu vou viver tendo medo e de que um dia eu vou. Então, são as certezas que eu acredito. O resto são experiências que vão acontecendo e a gente vai conhecendo um pouquinho sobre como lidar com as coisas da vida, né? Então, se você tem interesse sobre esse assunto, fique até o final. Não se esqueça, me dê um like, façam aí os comentários de vocês, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram. Vamos ver se a gente chega a 1000, gente, inscritos, tá bom? Não vejo a hora de abrir uma live com vocês. Vamos lá? Eu nem escrevi, assim, nenhum texto, nada falando sobre o medo. Mas, tendo a minha experiência de vida, que eu já falei muita coisa sobre a minha vida aqui no canal, nos outros vídeos que eu tenho aí, uma delas foi o meu problema com autoestima, e trabalhando com crianças, então para quem está aqui pela primeira vez, eu sou educadora, eu moro na cidade de Sydney, na Austrália, há 13 anos, e eu trabalho com crianças já há uns 10 anos. Então, se tem uma coisa que eu posso dizer da minha experiência em geral, é essa questão do medo que a minha cabeça já está começando a criar uns conhecimentos, umas ideias, e eu queria dividir isso com vocês, tá bom? Vamos começar a falar sobre o medo quando nós somos crianças, as crianças em geral. Em geral, as crianças, elas têm medo do quê? Do desconhecido. O que permeia toda a nossa infância é o desconhecido, porque é onde a gente enfrenta pela primeira vez as coisas. Então é o medo do escuro, porque a criança não está familiarizada com aquilo, ela não sabe o que pode acontecer no escuro. Muitas das vezes, nós já adultos sabemos que depende muito do escuro. A grande maioria dos escuros da nossa vida são escuros que a gente já sabe que não vai acontecer nada, né? Quando a luz acaba, quando por algum motivo você está no meio do mato, por exemplo, e está na noite, aí você se alerta mesmo adulto, porque você não sabe o que está naquela escuridão ali, né? Já a criança não. A criança ela tem medo do barulho alto, então é de trovão, é de barulhos desconhecidos. Aqui mesmo na minha creche, às vezes quando os meus vizinhos estão cortando as gramas que vem com aquele carrinho, né, máquina de cortar que faz um barulho horroroso. No início, as minhas crianças elas ficam com medo, porque elas não sabem que barulho é esse. Então, é um desconhecido em geral, né? Já a nossa adolescência, o medo já não é disso. O que envolve o medo da adolescência, de acordo com a minha experiência, é a sensação de fracasso, né? Então é a sensação de não pertencer a um grupo, é a sensação de achar que nós somos feios, que nós somos altos demais ou magros demais, ou seja, nós não estamos enquadrados com que aquela bolha, dentro daquela sociedade que está ao nosso redor acredita e mostra pra gente, né? Então muitas das vezes os adolescentes não se enquadram muito bem nos grupos da escola, quando começam a namorar, tem relacionamentos doentios, tóxicos e justamente por falta de experiência, né? Então, é mais pelo fracasso, a adolescência. No fracasso de não se sentir aceito. Na nossa fase adulta, acabou o medo? Não, não, o medo não vai acabar nunca. Na minha fase, agora eu vou dividir, né, a minha experiência. Os medos que eu tenho são muito pontuais, assim. Depois que eu fiz os 50 anos, que de vez em quando eu tenho uns lances, assim, que me vem meio que um mal-estar com relação ao tempo de vida, que já é o medo da morte, né? Mas fora isso, o único medo real que eu tenho realmente, que eu posso dizer, é de aranhas. Esses são os medos reais.
né? Então, a gente tem que o tempo todo, como ser humano, saber lidar com ele. Quando a nossa insegurança deixa esse medo ser tão grande que nos paralisa, aí é patológico. Aí a gente tem que ir atrás para se tratar. Porque a gente tem que entender que o medo existe, ele vai estar ali. Agora, esse medo vai fazer você parar a sua vida? Não, a gente não pode permitir que isso aconteça. E não são os outros que vão fazer isso. Somos nós conosco, com a nossa mente, né? Então daí é que eu sempre falo, quando a gente consegue identificar essas coisas na infância, todo esse processo até chegar à fase adulta, ela acontece de uma forma tão tranquila, sabe? O medo tá ali, a gente sabe que tá ali, mas nós estamos indo. Nós estamos indo atrás daquilo que a gente quer. A gente até se arrisca um pouquinho mais, porque o medo, psicologicamente e racionalmente a gente entendendo, ele faz parte da nossa sobrevivência, através do medo que faz com que nós evitemos que aconteçam coisas absurdas. É através do medo que a gente não se joga de um andar muito alto, é através do medo que a gente encara muitas situações de violência na nossa vida, e para que a gente se proteja, então esse medo nos paralisa de algum momento em doses que nos faz ser sobreviventes, aguentar até um ponto para conseguir sair daquilo. Então o medo é extremamente importante para a nossa sobrevivência como ser humano, né? Agora, esse medo ele não pode ser maior do que o nosso amor por nós mesmos, do que a nossa vontade de conseguir aquilo que a gente quer. E nada do que a gente quer, minha gente, é uma coisa que eu aprendi. Nada do que a gente quer na vida é fácil e é sem medo. Tudo, absolutamente tudo que a gente quer fazer, nós pegamos o medo, colocamos debaixo do braço e a gente vai. Porque o importante é continuar, né? Ah, mas eu tenho medo porque a última vez que eu falei em público, eu fui ridicularizada, as pessoas riram de mim. Então, peraí, não foram elas que pararam você. Foi você que, pelo fato de ter recebido aquela reação, você decidiu parar, né? Então, quando a gente começa a entender isso dentro da psicologia, a gente vê que faz muito sentido isso. Não existe um ser humano na face da Terra com 90 anos de idade ou com 2 anos de idade que não tenha medo. Então, aquele que consegue continuar com a vida e focar no que quer, independentemente de quando vai chegar, porque, olha, uma das coisas que aconteceu comigo, eu acho, pelo fato de eu ter meu autoestima muito baixo, é que demorou muito tempo para eu conseguir ter uma empresa minha. Hoje eu tenho condição de ter um carro, que até então no passado eu não tinha. Eu não tinha no passado porque eu não tinha um emprego legal, porque eu não sabia o que eu queria e eu não acreditava em mim, né? Então eu fui conseguir tudo isso perto dos 50 anos. Poderia ter conseguido antes? Poderia. Demorei muito tempo, perdi muito tempo da minha vida, perdi, mas paciência. Isso foi o que aconteceu comigo e eu acho que quanto mais tarde as coisas acontecem na nossa vida, tem uma vantagem, a gente sabe exatamente o que quer. Quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, a gente muito jovem, a gente corre o risco de conseguir e depois de uns anos ficar frustrado, porque não era realmente aquilo que a gente queria, né? Essa é a vantagem, na minha opinião. Mas o que nos faz lidar com esse medo da melhor forma possível, de aceitar, não de renegar, de não acreditar. Não, enxergar que eu tenho. Ah, Cris, você se sente 100% capaz sobre as coisas? Não me sinto. Ah, você acredita em você 100%? Não, eu não acredito. Mas eu vou mesmo assim. Porque às vezes eu fico pensando, poxa, se outras pessoas conseguiram, por que eu não posso? Né? Não tô me comparando ao meu QI, a todo conhecimento absurdo de vida, porque eu não sou PhD em nada. Talvez eu seja PhD em baixa autoestima.
Aí, gente, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, porque eu sei sobre baixo autoestima assim como ninguém. Mas foi quando eu comecei a enxergar o meu autoestima, foi quando eu comecei a me respeitar, foi quando eu comecei a gostar de mim, que tudo aconteceu, né? Isso a gente já sabe, isso não sou eu que tô falando, mas a questão aqui é o medo. E o medo, ele interfere quase 100% numa autoestima. Por quê? Volto a falar de novo, gente. Para mim, existe 2 tipos de pessoas nesse mundo. Não é o que tem o sucesso e o que não tem o sucesso. É o que tem o alta autoestima e o que tem o baixo autoestima. E a pessoa que tem uma autoestima bom, que tem amor próprio, que gosta dela, que enfrenta as coisas de cabeça erguida, que cai, levanta, tira poeira e segue, essa pessoa sim, ela tem muito mais chance de conseguir ter um sucesso lá na frente. A outra que se entrega pelo baixo autoestima, muitas das vezes para, muitas das vezes não faz nada na vida. Então, e isso é uma coisa construída. Então, se você tem criança na sua casa, ou se você tem um adolescente na sua casa, o que a gente precisa fazer, sob o ponto de vista de uma educadora como eu? As crianças, nós temos que diariamente inserir na cabeça delas que está tudo bem, que a gente tem que ter medo, mas que não é nada, que é simplesmente um barulho, que é simplesmente uma cor. Aqui, quando eu faço umas técnicas de escuro com as crianças, umas atividades, que eu coloco a sala toda sem luz, e aí aos pouquinhos eu vou acendendo umas tochas de luz, um pouquinho, aí eu vou aumentando. Por quê? Porque elas têm que entender que o escuro é apenas uma cor, é a cor preta, é a cor que a gente não enxerga direito. Nada mais do que isso, né? E procurar botar na cabeça do adolescente que nunca a gente vai se sentir pertencente a um grupo, a gente vai sempre ser diferente dos outros, sempre, isso não tem como, né? Sempre alguém não vai gostar da gente, por melhor que a gente faça, sempre alguém vai achar que a gente é uma estupidez toda, que a gente não conhece nada, sempre, vai ter sempre na sua vida, até você morrer, alguém que não goste de você. Porque a baixa autoestima, sim, destrói uma pessoa. Não é vírus que mata, perto do autoestima baixo, não é nada, minha gente. Então, eu vou ficando por aqui. E se quiserem escrever qualquer coisa, vocês sabem que eu adoro. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!